compulsões do Bruno Lamoglia. Boníssima tarde a todos que estão presentes também. A gente vai começar uma aula, um mini curso sobre vícios e compulsões do nosso dia a dia. E acho um tema extremamente interessante porque é um daqueles temas que existem definições que estão no nosso cotidiano desde sempre e que a gente mal para refletir sobre a real definição, se é que ela existe, muitas vezes fica entre limbos, e o quanto que isso influencia a todos nós, e muitas vezes até quando a gente está falando sobre os nossos próprios automatismos, a gente não percebe. Então essa aula ela tem como um intuito uma elucidação sobre coisas que estão no nosso automático e até muitas vezes para algumas pessoas que já estão em âmbitos patológicos, ou seja, já entraram em algum tipo de transtorno. A gente não fala muito sobre doença na psiquiatria, porque quando a gente pensa em doença, a gente sabe que existe um agente patogênico, né? Então, por exemplo, a tuberculose, que vai ter uma bactéria, ou sífilis, né, que tem outra. Então, no caso da psiquiatria, são complexos, são uma gama de acontecimentos históricos dentro daquela biografia, dentro da história daquele paciente, muitas vezes com predisposições genéticas, outras vezes a gente simplesmente não conhece e começamos a desenvolver teorias, ou seja, aquilo fica tão complexo que a gente não gosta de chamar de doença, até porque também existe um certo aumento do preconceito, a possibilidade de preconceito. Mas quando a gente fala sobre vícios e compulsões, é interessante a gente começar pela própria definição de vício, que é vitium, do próprio latim, que é um defeito. Então a gente fala, puxa, mas não era isso que eu pensava sobre vício, né? Eu pensava que vício era algo que eu fazia repetidamente e que fosse totalmente dependente. E a gente vai acabar trabalhando também esse conceito nessas aulas. Simplesmente porque eu peço ao leitor, ao telespectador, que acompanhe todas as aulas em sua completude pelo fato de que vão ser usados diversos exemplos que vão ajudar nessa definição complexa. A gente não consegue simplesmente definir isso de uma forma pontual porque nós temos diversas definições mesmo, não tem outro jeito. Então, por exemplo, vício como defeito, vício como uma dependência. São dois conceitos diferenciados, a gente vai abordar isso. Então, é interessante que a gente preste atenção toda a aula para poder, no final das contas, fazer o nosso próprio enredo e entendimento. Inclusive, é um dos sinais mais importantes da inconsciência, é o modo que a gente aprende, e a gente vai falar muito sobre isso lá para as últimas aulas, do poder da rede social e do mundo digital e online que nós temos na nossa vida, o quanto que isso vem afastando dos nossos reais compreendimentos sobre a vida, o real entendimento sobre isso. Então, para a gente começar as definições, o uso. Olha, eu uso, quando a gente fala uso, eu sou usuário. Nesse caso, que a gente vai falar tanto sobre substâncias quanto comportamentos. Então, uso de comportamento não existe, eu simplesmente me comporto como tal. Mas, nesse primeiro, a gente está falando sobre o uso sem prejuízos. Olha, eu uso café, eu uso tabaco, eu uso álcool, mas isso não me causa prejuízo aparente. Eu não perdi meu controle, é simplesmente apenas um leve uso. Então, deixa isso aí, a gente não vai nem abordar isso, simplesmente só para a gente poder fazer uma escala até a gente conseguir chegar nas matérias mais graves desse assunto. O segundo já seria um hábito. Olha, um hábito seria um comportamento repetitivo. A gente faz disso como se fosse um elemento permanente nas nossas vidas. Isso seria um hábito. E é até interessante porque a gente vive num momento que eleva o poder do hábito, né? A gente está sempre falando sobre os hábitos e o quanto que isso, olha, um hábito saudável. Será que é assim? Será que a gente pode simplesmente pegar e determinar que esse hábito é saudável e que a gente deve incuti-lo na nossa vida para todo sempre e está tudo seguro, está tudo certo? É só isso? Será que é assim? Bom, o hábito ele pode levar a algo chamado automatismo, que seria um certo elemento de inconsciência sobre as coisas que você está fazendo, mesmo sobre as coisas saudáveis, né? O nosso cérebro ele tem essa tendência
de elevar certos comportamentos para o automatismo. Assim ele gasta menos energia, o que é muito interessante no processo evolutivo. Só que nem sempre é assim. Mesmo hábitos saudáveis, quando eles se tornam automáticos, a gente deve se perguntar se eles estão, de fato, nos elevando como pessoa. Isso aí vai ser abordado mais para frente, com certeza. Temos a compulsão, que também é um ato repetitivo. Mas a compulsão ela já tem 2 outros elementos importantes. Um desses elementos é que ele dá um alívio, ou seja, um prazer momentâneo assim que você age compulsivamente. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, do paciente que tem o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e que ele, em um momento de extrema angústia, ele começa, por exemplo, a contar os números ou a checar o gás 20 vezes, lavar as mãos 70 vezes, enfim, né? Cada um vai ter um comportamento compulsivo. Lembrando que nós temos os comportamentos compulsivos, esse é o adjetivo que nós damos aos comportamentos, e nós temos os pensamentos, que esses não são compulsivos, mas sim obsessivos. É praticamente a mesma coisa, se repete, não consegue se libertar daquele ciclo repetitivo, mas um é determinado para pensamentos obsessivos e o outro comportamentos compulsivos. E além desse prazer momentâneo, esse alívio momentâneo, a gente também usa o termo compulsivo de uma outra forma, que não seria a forma mais apropriada para a psiquiatria, mas quando a gente tem um ato impulsivo. Olha, eu tenho compulsão por compras. Eu não tenho controle, eu acabo comprando por compulsão, não é assim que a gente usa o termo? E isso está também mostrando que existe um elemento de impulsividade e descontrole. Então, nesse momento, a gente já está falando sobre a compulsão. O vício, como nós falamos, ele pode ser tanto usado como um defeito, ele pode ser usado como uma compulsão, ou seja, eu estou viciado, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você repete os seus atos, que você está dependente desses atos ou do uso de alguma substância, né? Estou viciado. E que, nesse momento, você depois tem um elemento tempo dessa compulsividade. Então, o compulsivo ele poderia fazer isso durante determinado tempo, o viciado não, ele já tem um tempo que ele vem fazendo isso, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente já deve entender sobre o elemento de dependência. Quando a gente fala sobre dependência realmente a gente arremete à dependência principalmente química ou de algum comportamento que seja mais caracterizado, por exemplo, o dependente de jogos patológicos ou um dependente sexual, algo do gênero. Mas geralmente primeiro pensamento é químico. Eu sou dependente de tal droga ou tal substância. E a gente vai abordar isso na 3ª aula, se eu não me engano. Então seriam todos esses elementos adjetivos para cada fase de um determinado comportamento. Dentro dessa dependência, essa sim é altamente caracterizada pela psiquiatria, a dependência química, ou simplesmente dependência, se a gente for elevar isso para outros patamares, ela necessita de 3 critérios diagnósticos para você determinar que é de fato um dependente. Entre elas estão a perda de controle. Então essa pessoa não tem controle sobre os seus atos. Olha, eu preciso beber álcool agora, eu não tenho mais controle sobre isso. A minha vontade, ela sobrepôs, o meu desejo, ela sobrepôs o meu controle. Ela precisa dizer que ela tem essa dependência, ou seja, ela simplesmente já se comporta como algo que ela não consegue viver sem. Aquela ali, ela já se identifica com esse elemento de dependência. Ela tem persistência nesse uso, então ela faz aquilo por um determinado prazo de tempo, ela vem trocando os seus momentos de prazer e desenvolvimento pessoal por aquele momento, por aquela droga. Então, para ela, pouco importa, as coisas vão deixando de importar na vida. Por exemplo, filhos, ou meu estudo, meu trabalho, minha profissão, os meus bons modos, enfim. Ela vai começando a substituir pelo uso daquela droga ou daquele comportamento. E uma outra caracterização é a tolerância.
A tolerância é, assim, a curto modo, ela é a diminuição dos efeitos. Então, por exemplo, um viciado em cocaína ou em crack, e que na primeira dose ele tem um grandíssimo de um barato, e na segunda dose aquilo vem colhendo, e conforme o tempo for passando, aquela medicação, aquela droga, aquele comportamento não vai dar o mesmo sinal de prazer anteriormente. Então, você fez o fenômeno de tolerância nesse momento, né? Você simplesmente diminuiu o barato, o efeito que aquele indivíduo estava buscando. Você tem o fenômeno da fissura, ou os americanos chamam de craving, que é quando você retira aquele objeto, aquele elemento, a pessoa apresenta uma angústia muito grande, uma dor, um sofrimento, uma agitação, um desejo que era ainda maior do que antes. Isso gera um fenômeno que é baseado na ansiedade, na angústia e até no total desespero. A pessoa entra num estado de fissura ou craving. Muito bem. E por que fazemos isso? Por que acontece isso com o ser humano? A gente tem uma coisa chamada sistema de recompensa cerebral. Esse sistema de recompensa, ele sempre houve, ele sempre vai existir, sempre vai haver. Nos animais também eles possuem isso, que baseia basicamente na área tegmental do cérebro, junto com o núcleo accumbens, que são partes mais centrais cerebrais, e com o córtex pré-frontal. Essa tríade vai poder mais ou menos criar uma sensação de necessidade, onde essa pessoa sabe que precisa de determinados elementos, e quando você os dá, esses elementos, então, por exemplo, comida, como, por exemplo, sexo, você sente um prazer. Esses prazeres, eles são a recompensa sobre algo que você fez que está ligado à sua sobrevivência. O elemento do córtex pré-frontal, ele seria como se fosse um mediador. Ele falaria, olha, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, calma, dá para aguentar um pouco mais. Ele seria o elemento cerebral que visa o controle, que visa o freio, que visa o planejamento, que visa realmente estudar se essas necessidades são reais ou não. Só que no nosso cérebro, ele é repleto de neurotransmissores. E para cada neurotransmissor e para cada droga do mundo, você tem receptores também diferenciados. Então, o número de receptores é ainda muito maior do que os próprios neurotransmissores. É assim que se comunica o cérebro. Nós temos neurônios, então finge que esse neurônio é uma mão, ele se comunica de uma forma aproximada com outro neurônio através dos dendritos, são essas pontinhas, os bracinhos, a gente lembra disso lá na biologia elementar. Só que o estímulo é elétrico e químico. Então, na pontinha de cada bracinho, cada dendritozinho desse neurônio, você tem vesículas contendo neurotransmissores. E o impulso elétrico faz com que essas substâncias passem para a sinapse, ou seja, fica entre um dendrito e outro, e que, preferencialmente, chegue lá do outro lado como uma forma de uma informação. Olha, um impulso elétrico, um pensamento, gera essa transmissão. Só que tudo pode dar errado. Você pode ter menos neurotransmissão dentro do seu neurônio, você pode ter uma enzima que destrua no meio do caminho, você pode recaptar esse próprio neurotransmissor e não chegar no outro lado da sinapse. Você pode chegar do outro lado da sinapse, mas atingir um receptor que esteja fraco. Você pode estar insuficiente nos seus neurotransmissores, nos seus contatos que ali estão. E, no final das contas, você não consegue atingir o objetivo final. Uma das coisas que o ser humano percebeu, o homem percebeu logo desde cedo, é que substâncias exógenas poderiam vir a também causar outros estímulos. Então, nós temos receptores para canabidiol, né, para cannabis, nós temos receptores para o álcool, nós temos receptores para morfina, tanto é que elas têm efeito na gente. Se nós não tivéssemos receptores, não teríamos esses efeitos. Nós temos esses receptores. Então, um fenômeno da tolerância é que amanhã você toma essa droga e no dia seguinte você tem mais receptores. E essa droga se torna insuficiente.
você precisa cada vez mais atingir níveis concentrados dessa substância. O elemento da neurotransmissão principal entre esses neurônios, quando se trata sobre prazer, é a dopamina. E acontecem coisas parecidas com a dopamina. Você tem descargas de dopamina nessas áreas, na área tegmental ventral, você tem a dopamina agindo no núcleo accumbens, isso faz com que você tenha o estímulo do prazer. Mas você também vai ter a própria degradação dessa dopamina sináptica e você vai ter a escassez dessa própria dopamina sináptica. E o que a gente vem entendendo, vem estudando, é que esse funcionamento do prazer, da dopamina, ele tem uma ligação direta com a sobrevivência. Então, toda vez que você atinge ato de sobrevivência, por exemplo, você transou, você vai ter esse prazer. Quando você estuda e tem prazer, olha que interessante isso. A gente começa a perceber que quando você adquire uma informação que vai te elevar na sobrevivência, que vai de alguma forma aumentar o seu valor na sociedade e que isso gera um prazer, você também retém isso melhor. Então, a área hipocampal da memória e a área do cortical, ela também se usufrui do prazer. O prazer ele é altamente ligado à nossa sobrevivência. Então, isso é bem interessante que a gente entenda, porque a gente vai entender a relação do homem com o prazer. A gente funciona extremamente ligado a prazeres. E uma coisa interessante nesse momento, né, da comunicação entre neurônios é que esses prazeres eles também perdem o efeito, assim como uma droga qualquer. Então, tudo que a gente vem fazendo e entra num processo de vício, de automatismos e de dependência, a gente também não vai experimentar as mesmas sensações. E a gente começa a se perguntar o quanto que isso é prejudicial. E os estudos mostram exatamente, eles apontam exatamente para esse caminho. Um ser humano que é altamente ligado a essas sensações, ele provavelmente está perdido na vida. E aí quando a gente começa a pensar sobre vício, dependência, compulsão, mas vamos chamar mais isso de vícios propriamente ditos, aqueles hábitos que a gente vem buscando sensações, a gente percebe que os vícios e os defeitos, eles estão na humanidade desde que o humano é humano. A gente percebe isso lá das escrituras sagradas, tanto da nossa civilização ocidental, quanto a gente percebe isso em outras civilizações. Então, um dos primeiros livros que a sociedade tem noção, né, que a gente tem conhecimento, é o Bhagavad Gita, uma escritura hindu, e que tem, acredita-se, por volta dos seus 5.000 anos. Antes disso tinham lá os sumérios, que também já falavam sobre esse ponto, mas o Bhagavad Gita é um trecho do Mahabharata, que o Mahabharata, não sei como se pronuncia, mas é um trecho que diz o seguinte: é uma batalha do Arjuna, que é um guerreiro, e ele já é um guerreiro muito bem iniciado, ele já tem bastante batalha lá na vida dele, e ele se depara com a cidade da sabedoria, Hastinapurna, enfim, e que essa cidade pertence aos familiares dele, e ele tem que batalhar. Ele nega, ele fala, não quero, é minha família, eu não vou destruir minha família, isso é inconcebível. E aí vem uma representação de um deus mitológico, Krishna. Ele vem, olha, eu sou Deus e eu vim aqui te convencer a entrar nessa batalha. E, metaforicamente, isso é uma analogia aos nossos próprios defeitos, exatamente aos nossos próprios defeitos. Então, cada parente dele seria basicamente algo relacionado a um vício dele, um defeito, uma inclinação negativa de Arjuna, e que é representado por familiares exatamente por ser altamente próximo a ele. Então, nesse momento ele fala, olha, eu estou diante de um combate de coisas próximas a mim, e que ele pensa em desistir. Por que ele pensaria em desistir? Porque existe uma dor nessa batalha. Isso aponta que o ser humano é extremamente inclinado para o vício. A gente é extremamente inclinado para esses prazeres que são pontuais, efêmeros, que a gente sabe que não nos leva a nada. A gente já sabe disso. Disse, por exemplo, que você começa, por exemplo, a comer um sorvete, por exemplo, uma coisa que te deu uma satisfação pessoal muito grande.
No segundo sorvete, já não é igual ao primeiro. No quarto sorvete, você fala, pelo amor de Deus, ainda é sorvete. Mas eu não quero. A não ser que você tenha algum problema. Aquilo começa... E não é nem somente pela saciedade. Se você comer sorvete todos os dias, você vai perceber que você também vai perder esse mesmo estímulo que antes era um grandíssimo prazer. Então a gente começa a olhar para o mundo e olhar, perfeito, então a resposta das nossas vidas não está nesses prazeres pontuais, explosivos, que são altamente temporais. Então a gente vê isso lá, desde os Sumérios, passando por Bhagavad Gita na Índia. Na nossa cultura, nós temos amplamente documentado toda por Aristóteles e Platão, já guiado por Sócrates. A gente tem toda a definição de Aristóteles para os vícios, para as inclinações, mostrando o quanto que a gente deve se opor aos nossos próprios vícios, o quanto que isso elevaria o ser humano à felicidade. Sêneca, que seria um filósofo estoico, ele fala muito isso, olha... Aliás, a filosofia estoica ela se opõe aos vícios de uma forma muito ampla, muito clara. Talvez seja a grande filosofia de sobrepor ao vício seriam os estoicos, né? E o Sêneca ele falava exatamente isso. Um bêbado, por exemplo, que seria um vício do álcool, ou já seguindo a linha da gula, o Sêneca falava um bêbado ele é igual a um louco, né? É muito difícil diferenciar um bêbado de um louco. Esse homem ele não é desprovido, ele não é desprovido, ele é desprovido da sua própria razão, ele é desprovido do seu próprio controle. Então, Aristóteles, Sêneca, o Epiteto, todos eles falavam, a gente precisa ter um domínio sobre esses impulsos, sobre esses desejos, que vão sim trazer uma certa, muito pontual satisfação, muito efêmera satisfação, e que essa satisfação a gente já sabe, a gente já viu que ela vai diminuindo com o tempo. Então tem uma definição que eu acho muito interessante, que a virtude se opõe ao vício. E nesse momento a gente fala, olha, a virtude, ela é uma pessoa que teria, no caso, uma expressão de um prazer que ela estava sentindo, e ela consegue controlar esse prazer, e assim isso gera um certo sofrimento para ela, porque ela realmente reprime esse prazer, isso gera sofrimento, mas ela consegue ver um prazer no longo prazo, algo que seria atemporal, uma construção mais longa, mais distante. Ainda é prazer, mas é um outro tipo de prazer, é outro mecanismo, é um prazer mais humano. Então o virtuoso ele consegue restringir o seu prazer, mesmo passando por esse sofrimento, mesmo fazendo um pouco esse ato de repressão a si próprio, porque ele está vendo algo além. Já o viciado é exatamente ao contrário. Ele tem um pouco de dor na vida, e aí ele busca esse alívio no prazer. Exatamente ao contrário. O que ele não consegue ver algo no longo prazo, ele simplesmente vê o curto prazo. O apóstolo Paulo, ele tem uma palavra muito simples, ele falava, controle-se. Né? Então, para que ele fala isso? Controle-se. Por que você não poderia deixar que os seus vícios te dominem? E aí eu lembro também uma metáfora que o Platão, um símbolo que o Platão usava muito, que é uma carruagem, uma biga, com 2 cavalos e um guia, o cocheiro. E ele falava que os cavalos seriam as emoções, os instintos, né, a parte mais baixa do ser humano, a força mais primitiva do ser humano, e que os pensamentos seriam as rédeas ou a forma de controlar. Então, lembrando que rédea não pode estar nem tão frouxa e nem tão apertada. Né? O apertado seria o neurótico, o frouxo seria o relaxado. E ele mesmo seria o espírito, né? Seria a mente mais avançada do ser humano, né? Não só agora o pensamento racional, mas a mente mais avançada. A biga seria o corpo humano e todo o conjunto seria o ser. Então, basicamente, a analogia mais parecida seria essa.
E quando você busca só o prazer, seria mais ou menos você pegar esse cavalo e falar, bom, faz aí o que você bem entender. Né? Se o cavalo quiser brigar, ele vai brigar. Se ele quiser comer, ele vai comer. Se ele quiser ficar tomando cachaça, ele vai ficar tomando cachaça. Eu não controlo os cavalos, né? Todo o resto é irrelevante, e a gente deixa os cavalinhos ali guiando. Né? E a gente percebe que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. A gente percebe isso logo. Isso aí, desde os antigos, a gente já consegue perceber isso logo. É evidente que os filósofos modernos, eles começam a questionar isso novamente. Eles falam, olha, não é bem por aí não. Eu percebi que depois de muita repressão, né, aquela repressão vitoriana, eu percebi que não, que eu acho que eu tenho que mesmo deixar meus cavalos soltos, e que se eles não fizerem o que eles bem entenderem, por exemplo, como Freud explicava, né, sobre se eles não tiverem pleno gozo, eles vão criar neuroses, ou seja, colocou um prazer pontual acima do controle geral. Isso também, Nietzsche é um que fala da vontade de potência, que aquela potência do prazer, da vontade de viver, ela seria oriunda totalmente desses próprios prazeres sociais, dos próprios prazeres da colocação do ser humano nesse mundo, né? E não mais de prazeres de contenção, de repressão, de elevação, de controle, como o apóstolo Paulo fala, né? Então, deixaria as coisas mais livres. E a gente vê um momento da nossa sociedade em um conflito entre esses pensamentos, essas linhas de pensamentos. Olha, e aí, repressão, não é? A psicologia já fala, olha, a psicologia mesmo se divide, não é bem por aqui. Hoje, por exemplo, com o advento da cognitivo-comportamental, a gente vê que é muito baseado nos estoicos, nos estoicismos, né? O pensamento sobrepondo as emoções. Já a psicanálise não, é sobre a liberação desses impulsos instintivos, com também a necessidade de você conseguir conjugá-los, mas de uma forma um pouco mais cadenciada, né? Sem que isso vá gerar uma repressão profunda. E a gente sempre teve relação com substâncias, a gente sempre buscou esse prazer, sempre, desde o início dos tempos. Um exemplo disso, por exemplo, os povos indígenas que têm uma relação profunda com o tabaco, com os fumos em si, os europeus com o álcool, com a fermentação do álcool, os europeus e todo o Oriente Médio. A gente vê a papoula, que foi amplamente usada no século XIX e que elevou a humanidade para um novo debate, né? Porque a papoula, ela vai gerar os opiáceos, os opioides, né? E a gente já começa a pensar, opa, aquilo ali não é tabaco, aquilo ali não é álcool, né, que amanhã a pessoa recupera. A gente estava diante de uma droga extremamente poderosa, que inicialmente foi usada para conter a dor. Nós temos receptores opiáceos, né? E que logo em seguida as pessoas falam, olha, é verdade, aquilo ali me afastou da dor, mas me gerou prazer. E aí a gente fala assim, será que a gente pode fazer isso? Já que a gente está tendo um prazer numa droga natural, será que a gente poderia vir a fazer isso? E aí entra no debate ético, e aquela época, em 1800 e tal, definitivamente o mundo se vê usando o ópio e os derivados do ópio em uma eterna briga, porque não se sabia ainda sobre os poderes de dependência desse ópio. A gente viu um efeito muito forte, as pessoas indo para como se fosse um outro patamar, uma outra situação, uma outra experimentação de consciência humana, que gera um prazer absurdo a ponto de alguém falar, mas isso aqui é muito melhor do que a própria vida. Por quê? Essas pessoas, de uma certa forma, estavam buscando um tipo de alteração da mente. E é exatamente o que o ser humano busca desde os primórdios do tempo. Não se sabe quando que se inicia o uso das plantas, não se sabe quando que os xamãs começaram a usar as drogas, por exemplo, enteógenas, os psicodélicos, com o intuito de atingir camadas espirituais. Ninguém sabe quando começou isso, nem como começou isso. Simplesmente o ser humano busca alterações de consciência até por curiosidade, até por saber que tem uma mente que é muito poderosa, que é uma esponja de conteúdos, que percebe o mundo de uma forma extremamente voraz sobre as informações,
que nós não sabemos absolutamente nada e que, se você não der essa determinada informação, seja ela como um estilo de conteúdo ou estímulos, puxa vida, eu estou fazendo isso, vou mudar algo na minha vida, é muita curiosidade, vou mudar a forma do ser humano, ver isso vai me dar poder, isso vai me deixar um pouco mais aliviado, ter um pouco mais de prazer. A gente acaba percebendo que o ser humano desenvolve uma curiosidade e o uso de substâncias para alterar essa consciência. E isso sempre aconteceu e provavelmente sempre vai acontecer. E nesse momento a gente começa a criar uma dependência daquele ser humano mais imediatista, que é ele busca aquela sensação mais forte, o poder mais forte. Só que não importa qual é a droga, não importa qual é a atitude, a vida não chega nesse patamar. A não ser que você esteja falando de uma outra coisa, por exemplo, enfim, olha, eu consegui chegar nas últimas camadas do desenvolvimento pessoal. Se você não estiver falando somente sobre isso, que ainda assim não é sobre essa sensação, você não chega nessa sensação crônica, porque ela não existe. O fenômeno da dependência e da tolerância leva exatamente para a perda dessas sensações. E você volta para o estado zero ou até pior. Agora sem a sensação e num estado de fissura ou um estado de tédio ainda muito maior. Então, mesmo com o uso de drogas como a papoula, né, o ópio, logo em seguida começa-se um lobby contra isso. A gente começa a perceber que isso leva à deterioração humana. E as outras drogas um pouco menos, mas também leva. Também leva. No caso da morfina, do ópio, né, do álcool, dos benzodiazepínicos, que são as medicações que têm a tarja preta, na maioria, se configura uma dependência química diferenciada. É uma dependência química real, biológica. Por que eu digo real? Outras drogas não têm esse fator tão proeminente. Se você pega um viciado em álcool, viciado de verdade, né, 2, 3 litros de destilado por dia. Se você pega um viciado em morfina, se você pega um viciado em benzodiazepínico em altas doses, crônico, você não pode simplesmente tirar a medicação dele, porque isso poderia vir a custar a própria vida. Ele poderia entrar em um estado de delírio, um estado que chama de delirium, né? De uma alteração funcional absurda da própria mente e dos próprios sistemas fisiológicos, né, cardíacos e respiratórios, e essa pessoa poderia vir ao óbito. Diferentemente, na maior parte das outras drogas sintéticas, por exemplo, a cocaína, o MDMA, o LSD, até a própria maconha não sendo sintética, mas essas outras medicações ou drogas, elas poderiam vir a trazer um estado de dependência, mas não seria dependência real. Você poderia vir a tirar essa substância da pessoa, ela pode vir a fazer a fissura ou craving, mas ela não vai morrer daquilo. É diferente, os mecanismos são diferentes, biologicamente falando. Então não configura a dependência química propriamente dita, isso é um termo bem da psiquiatria, né? Ela vai sofrer. Um viciado em crack, ele não morre, mas ele vai sofrer muito. Ele vai sofrer muito, em um estado de fissura. O que também é totalmente diferente do assunto que sempre me perguntam, praticamente recebo isso uma vez por dia, se antidepressivos, por exemplo, ou medicamentos poderiam vir a trazer uma dependência. E esse termo seria errado, se você parar para pensar. Você poderia dizer que uma pessoa com diabetes ou hipertensa é dependente da medicação? O termo não seria adequado. Ela pode até ser dependente de uma outra forma, mas não é como dependente químico. Ela simplesmente poderia, do próprio controle dela, parar a medicação no dia seguinte. Ela não teria uma dependência psicológica daquilo. Ela não teria o sistema de identidade daquilo, provavelmente. Ela poderia parar. Ela provavelmente, se ela fizer isso, ela vai morrer, mas não por dependência, mas sim por uma falta dela, uma falta fisiológica dela. Então, já configura um outro patamar, assim como a própria depressão. É claro que nós temos pessoas que usam, por exemplo, o antidepressivo de uma outra forma, para aumentar o seu humor, para melhorar o seu humor, para ter mais expressão social,
A gente sabe que tem estudos que apontam exatamente para isso. Seria o advento da psiquiatria cosmética, vamos dizer assim. A psiquiatria cosmética. Pessoas que elas não têm doença. Elas estão num limbo de sofrimento que poderia ser caracterizado por um sofrimento natural, humano. Olha, Bruno, eu realmente eu não sou muito popular na escola, eu não tenho uma expressão social legal, eu não passo uma boa confiança, né? Então a pessoa vai tomar antidepressivo, aumenta o seu limiar de frustração na vida, aumenta um pouco mais, não se sabe muito bem por quê, mas ela aumenta a expansividade e dominância social. Isso aí já é oriundo do neurotransmissor da serotonina, que hoje é conhecido como um elemento da expressão social. Essa